Olá pessoal, eu sou o Vinícius e hoje nós vamos falar de porcentagem. O que será que é isso, hein? Eu vou te falar uma coisa, porcentagem é um assunto que cai muito em diversos tipos de concurso, diversas disciplinas. Porcentagem cai em matemática financeira, cai em matemática básica, cai em uma série de lugares. E vale a pena você aprender bem, tá bom? Pegando o gancho da parte de frações, entendendo isso daí como representação diferente, tá, de números fracionários. Olha só. Primeira coisa, vamos fazer um exemplo do que significaria a representação de porcentagem, tá? Olha só. Uma fábrica vendeu no primeiro ano 500 peças de um determinado produto. Aí no segundo ano vendeu 550 peças, certo? Então, de um ano para o outro, nós tivemos um aumento aí de 50 peças. Foram 50 peças a mais de um ano para o outro. A fábrica conseguiu produzir mais, né? Então eu posso representar esse crescimento, a razão entre o crescimento de vendas e as vendas do primeiro ano da seguinte maneira, ó. 50 sobre 500, certo? Eu estou simplesmente fazendo uma divisão entre o crescimento do primeiro ano, que é de 50 peças, pela quantidade total de peças que foi vendidas no primeiro ano, certo? Do primeiro para o segundo ano foram feitas 50 peças e no primeiro ano foram produzidas 500 peças. Eu estou fazendo a razão entre as duas, a divisão, certo? A pergunta que eu lanço é o seguinte: ao invés de eu representar a fração entre a quantidade de peças que aumentou de um ano para o outro com a quantidade de peças produzidas no primeiro ano, será que eu posso representar aquela fração de 50 por 500 como uma fração que tenha 100 no denominador? Bom, a resposta é que sim, né? Como que nós podemos fazer isso? Olha só. Ao invés de eu escrever 50 sobre 500, eu vou escrever isto como um numerador dividido por 100, certo? Você faz essa operação, você acha esse valor de variável x que está no numerador, simplesmente multiplicando em cruz. Então, olha só. Você faz 50 vezes 100 e x vezes 500, tá? Multiplica em cruz, isola o x. O resultado disso daí é 10. Ok? Então, eu posso fazer os 50 sobre 500 como uma nova fração que tem o 100 no denominador, tá? E essa nova fração eu vou chamar de porcentagem. Por que porcentagem? Porque é por 100. Ao invés de você representar um denominador qualquer, eu escolho um bem específico que é o 100. Então é por isso que você tem a chamada porcentagem. É uma fração na qual o denominador é 100, tá bom? Então eu posso representar isso de várias maneiras, olha só. Primeira coisa, em formato decimal. Lembra, quando você pega um número e divide por outro, dentro dos racionais, você pode ter números que tenham o quê? Casas decimais, casas depois da vírgula, né? Então, no caso, a própria porcentagem do nosso exemplo da fábrica, de 10 sobre 100, perdão, eu posso escrever como 0,1. É uma porcentagem, só que eu estou representando como num formato decimal, ou seja, eu estou realizando a divisão de fato, tá bom? Outra maneira que eu posso representar é com um símbolo de porcentagem. Então, 0,1, na verdade, é o 10% que a gente fala, certo? No fundo, esse 10 que aparece como representação da porcentagem é o numerador da fração que envolve o denominador 100. Isso é chamada de porcentagem. Então, tem duas maneiras de você representar. Olha lá, formato decimal e com um símbolo de porcentagem. Vamos lá, vamos avançar. Então, dependendo do contexto que você está utilizando, você pode usar uma representação ou outra. Vai depender do enunciado, do problema, do que você quer fazer, tá certo? Vamos dar um exemplo. Vamos converter as seguintes razões para a porcentagem.
tá? Vamos ver. Primeira coisa importante que você tem que fazer é, você tem que obter a representação decimal. Você vai ter o numerador, vai ter o denominador, você simplesmente divide um pelo outro, tá certo? Multiplique por 100 esse resultado e coloque o símbolo de porcentagem na frente. Simples assim, não tem nada mais complicado que isso, tá? É assim que você pega uma razão e converte para porcentagem. Olha só, olha o exemplo do 3/4 aí. 3 dividido por 4, quando você faz a divisão, é 0,75. Multiplica 0,75 por 100, você vai ter o 75%. Pronto, estou representando uma fração, que era o 3/4, na nova anotação de porcentagem, que é o 75%. Certo? Simples, muito simples, né? Vamos pegar um exemplo 2 aqui, ó. Converta para a porcentagem 14 sobre 12. Observe que o 14 que está no numerador é maior do que o 12 que está no denominador. Isso significa que eu vou obter um número, uma porcentagem maior do que 100%. Vamos ver o que vai dar isso, ó. Divide aí, 14 por 12. Vai dar 1,16666, cai numa dízima, né? Você pode utilizar 4 casas decimais, se você quiser arredondar, né, uma delas. Então, o que eu quero dizer com 4 casas decimais? 4 números depois da vírgula, né? Eu tenho 1, tenho 6, tenho 6 e tenho 7, que eu arredondei. Arredondar é você levar o último número da quantidade de casas decimais que você tem para cima ou para baixo, né? Feito a divisão, o que você tem que fazer? Multiplicar por 100. Está aqui, ó. Se você multiplicar por 100, 1,1667 vai dar 116,67%. Se você está com dúvida de como faz isso, presta atenção que eu vou mostrar os passos para que você possa fazer essa multiplicação. Ó, toda vez que você multiplica alguma coisa por 10, a vírgula se desloca. Então, se por exemplo eu tenho 1,1667 e vou multiplicar por 10, a vírgula se desloca para a direita. Então, vou ter, ó, essa vírgula vem para cá. Então, vou ter 11,667. Ou seja, a quantidade de zeros da multiplicação por múltiplos de 10 é o que vai fornecer o deslocamento da vírgula para a direita. Então, se eu quero fazer agora 1,1667 vezes 100, nesse caso eu tenho 2 zeros. Então, eu vou ter um deslocamento de 2 casas para a direita. Ó. 1, 2. Então, vai ficar com 116,67. Como a multiplicação por 100 fornece a porcentagem de um número com representação decimal, pronto, eu já tenho a representação desse número quebradinho em porcentagens. Põe o símbolo de porcentagem aqui na frente. Simples assim, ó. Bacana, né? Muito fácil, né? Bem tranquilo. Vamos avançar mais um pouco. Olha só esse exemplo prático interessante. Esse é o tipo de exemplo que cai muito em concurso público, tá? Principalmente nos concursos que envolvem técnico da Receita Federal, envolvem todos os tipos de impostos. Então, você lidar com grandezas que têm porcentagem, com certeza vão ser abordadas nesse tipo de concurso, tá bom? Olha só. Uma geladeira é vendida por R$ 1.200. Se seu preço sofrer um acréscimo de 8%, quanto passará a custar? Então, ó, nesse caso aqui, você tem que obter 8% desse valor de 1.200. Como é que você obtém 8% de um valor? Você representa o 8% como uma fração da porcentagem, né? 8% é 8 dividido por 100. Então, você multiplica 8 dividido por 100 por 1.200. Isso vai dar um acréscimo de R$ 96, tá certo?
Só lembrando, como é que a gente pode fazer esse tipo de cálculo, tá? Simples. Você pode cortar aqui, ó, presta atenção, os dois zeros do 100 com os dois zeros do 1.200. Porque está multiplicando, você pode simplificar. Multiplicar 8 vezes 12 e você tem o 96 aqui. Não tem problema nenhum, tá certo? Cálculo matemático simples, utilizando frações. Bom, já que 96 é o acréscimo de 8% no preço da geladeira, né? E a geladeira custa 1.200, qual que é o valor final? Quanto que ela vai passar a custar? Ó, só somar. O preço final é 1.200, que era o valor original da geladeira, mais o 96, que é o acréscimo de 8%. Dá 1.296, tá certo? Esse é um exemplo que você já, de fato, calcula a porcentagem de valores, tá? Você não está representando frações como porcentagem, mas sim obtendo a porcentagem de valores, tá bom? Opa, vamos pegar um exemplo aqui mais interessante, ó. Olha esse. Em um curso de biologia, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é 2/5. Olha que interessante. Em relação ao total de alunos, qual é a porcentagem de homens? Esse problema é interessante porque eu vou ter que obter a porcentagem em termos da quantidade total de homens e de mulheres. O problema é que eu não tenho isso, tá certo? Então, como que nós vamos resolver essa questão? Vamos nomear a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Presta atenção, ó. A quantidade de homens é X. Então, aqui eu vou pôr homens. Certo? A quantidade de mulheres é Y. Tá certo? E o ponto importante é o seguinte, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é 2/5. Então, ó, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é 2/5. Vamos quebrar esse problema em partes. Tá bom. O que eu quero dizer com isso? Que eu consigo obter uma relação entre a quantidade de homens e mulheres a partir desses 2/5 aí. Ou seja, se você multiplicar em cruz, você vai obter que 2y é igual a 5x. Tá certo? Só isso. Tá? Vamos isolar aqui o y, só para você ter uma variável dependendo da outra. Ó, passa o 2 dividindo. Com isso, o que eu estou obtendo? Eu estou obtendo a quantidade de mulheres a partir da quantidade de homens. Tá certo? Quando a gente falar de porcentagem, se você lembrar o exemplo anterior da fábrica, o primeiro exemplo que nós discutimos, você pode obter a porcentagem a partir do quê? Quantidades que não têm relação com 100%. É possível de se fazer isso, tá? Neste caso, nós vamos fazer exatamente isso. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho aqui a relação de mulheres e a relação de homens. O que ele pede? Em relação ao total de alunos, qual é a porcentagem de homens? Então, a quantidade de homens é X. Ele quer saber a relação com relação ao total de alunos. O total de alunos não tem que somar a quantidade de homens e mulheres. Então, vai ficar X mais Y. Eu quero saber em termos de porcentagem, quer dizer, eu vou ter uma fração e eu quero saber como que eu represento isso na forma de porcentagem. Olha só, a quantidade de homens é X. Eu quero saber isso em relação ao total de alunos, então eu divido isso, que é a quantidade de homens, pelo total de alunos, ó. Bom, agora eu precisava conseguir fazer esse cálculo, né? Olhando dessa maneira, parece que não tem nada que possa ser feito. Eu tenho uma variável x em cima, eu tenho uma variável x mais y embaixo. Porém, como você sabe que a relação entre homens e mulheres é 2/5,
e você isolou o número de mulheres aqui, ó que bacana, você pode deixar tudo apenas em função de x. Então, olha só, eu vou pegar essa minha fração e vou transformar aqui, ó, só em função de x. Ó. Numerador é a quantidade de homens, eu estou fazendo essa fração em relação ao total, quer dizer, eu estou pegando a quantidade de homens e dividido pelo total de alunos, que é a quantidade de homens mais mulheres. Então, aqui eu vou ter x mais. Quem que é y? Está aqui, ó. Eu isolei o y aqui. É 5x sobre 2. Olha que interessante. Você já pode fazer esse cálculo aqui, ó. Lembrando da aula de frações, ó, a gente pode trabalhar com soma de fração e depois uma fração dividida por outra. Tá certo? Eu vou fazer direto aqui, ó. E qualquer dúvida você deixa nos comentários que a gente pode entrar em detalhes mais para frente, tá bom? Mas essa conta é muito simples de ser feita. Aqui, ó, diretamente vai dar 7x sobre 2. Só lembrar as aulas de frações que nós discutimos. Eu tenho uma fração dividido por outra. Ó, mantém a de cima, multiplica pela de baixo. Ó, que bacana. Pronto. 2/7. Então, quer dizer, a relação, a proporção de homens em relação ao total de alunos é de 2/7. Isso significa o seguinte, que eu tenho num total de 7 alunos, 2 são homens. É isso que ele quer dizer, tá certo? Mas isso não é a representação de porcentagem. Como que nós temos que fazer a representação de porcentagem? Você divide essa fração, obtém a representação em decimal e multiplica por 100, tá certo? Então, ó, 2 dividido por 7, vamos lá, fazer rápido, 0,1, opa, é 20, então é 2 aqui, 2 × 7, 14, 8, 80, 8, 21, 80 não, 21. Então, isso aqui é aproximadamente 0,21, com duas casas. E isso na representação decimal é 21%, tá bom? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula, curtido a relação que tem entre fração e porcentagem. Por gentileza, se você gostou da aula, deixa seu joinha. Se achou a aula interessante e útil, por favor, compartilhe os resultados, tá ok? Meu nome é Vinícius e até a próxima aula.